Boa noite, boa noite. Nosso tema de hoje é ouvinte negligente. Nós, sempre que abrimos a palavra de Deus, a gente vê tanto quando abrimos, como quando algum irmão chega aqui e abre a palavra de Deus. Ele nos aconselha, ele nos mostra aonde está a nossa negligência. E o irmão de Jesus, por parte de mãe, que é Tiago, ele traz um tipo resumo ali daqueles 3 primeiros capítulos do Sermão do Monte. E ele fala sobre a gente ser negligente. E a palavra de Deus mostra que aqueles irmãos, já no ano 45, que essa é a primeira carta que aparece em todo o Novo Testamento, é a carta do irmão do Senhor. É a carta de Tiago. Eu convido a igreja a abrir aí no Tiago, capítulo 1, para a gente tirar 3 versículos, 4 versículos dessa carta e poder trabalhar na nossa vida diária. Para a gente não se tornar uma denominação ou não sei, mas viver o cristianismo através do que a gente realmente estamos ouvindo. Capítulo 1 de Tiago. Amém? Amém. Bom dia, Deus. Versículo 23. Vamos ver aqui que Tiago ele ensina aqueles primeiros irmãos, ele ensina aqui a cada um de nós. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em o que realiza. Tiago, ele chama aqui a nossa atenção para a gente, no decorrer do conteúdo que ele está ensinando, ser ouvinte, não um ouvinte negligente, mas um operoso praticante da palavra. Ele vem falando certas coisas, porque antes a gente devemos estar nos despojando de todo acúmulo de maldade e colher com mansidão a palavra de Deus. É por isso que, antes de tudo, ele diz: meus amados irmãos, pois seja tardio para estar falando e seja tardio para se irar,
Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então ele vai ensinando aqueles irmãos a tirar a ira da vida dele e falar menos. Falar menos. Mas ele vai falar que o que ele estava ensinando àquela igreja, o que estava acontecendo? Aqueles irmãos contemplavam a palavra, via, mas logo saía e se esquecia como era a sua aparência. Quando você olha seu rosto no espelho, a gente vê lá a nossa aparência, onde a gente tem o cabelo branco, onde a gente tem realmente o bigode passando um pouquinho, a gente precisa estar parado. A gente vê tudo isso. Mas depois que a gente sai de lá, a gente realmente esquece o que a gente tinha que fazer. E o Tiago, ele usa essa ilustração para mostrar que aqueles irmãos que estavam sendo ensinados através do Espírito Santo, estava realmente esquecendo como era a sua aparência. E quando a gente olha para o nosso espelho, a gente tem que olhar, saber, olhar e dizer: aqui é uma nova criatura. Primeiro ponto que a gente tem que colocar na nossa vida é saber que a gente ouviu a palavra e é devedor à palavra e é um cristão. Porque até esse nome de ser chamado de cristão, a gente não pode, de maneira nenhuma, carregar. Por quê? Porque o sinônimo de cristão foi um apelido que deram à igreja primitiva na cidade lá de Jerusalém. Mas por que deram aquele apelido lá àqueles irmãos? Porque os irmãos estavam enchendo Jerusalém de quem? Então a gente entende que aqueles irmãos eles não foram um ouvinte negligente. A igreja primitiva não foi um ouvinte negligente, mas ela pegou aquela palavra e começou a trabalhar na cidade de Jerusalém. Porque Jesus ele deu um mandamento, diz: olha, vocês vão começar em Jerusalém, Samaria, Samaria e Judéia e aos confins da terra. Só que os irmãos eles ficaram só lá em Jerusalém. E os irmãos já estavam sendo negligentes no mandamento que o Senhor tinha estabelecido sobre eles. Aí, aqui esse mandamento que o irmão Tiago está nos colocando é sobre a ira e sobre o falar demais. Seja tardio para sinais, seja tardio para parar. Mas esse ensinamento sobre por que alguém não entende a palavra, ele passa a ser um negligente daquilo que realmente está vivendo. E ele está dizendo: se alguém ouvir a palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho, o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Então a gente tem que sair daqui, irmão, sabendo que a nossa aparência hoje é a aparência do crucificado, é a aparência de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele deixou dois mandamentos lá no Senhor 2.
importante. Ele diz, olha, capítulo 5 de Mateus, versículo 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. O sal não pode ser insípido, senão bom. Ele tem que salgar. Aonde nós estamos, a gente tem que fazer uma diferença. Porque se a gente não fizer uma diferença, o homem vai pisar em nós. Ele diz, se não salgar, se nós não salgar, o sal vai ser insípido, os homens vão pisar sobre o sal. Então, essa nossa negligência, ela vai estar em todos os mandamentos que o Senhor nos coloca, para a gente não ser negligente, mas assim, ouvinte e praticante da palavra. O que aconteceu com as 7 igrejas? Jesus, andando no meio delas, fala. O Espírito fala às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o Espírito fala a elas. E o que aconteceu com aquelas igrejas? Prosperaram, foram bem aventadas, porque foram negligentes. A palavra, o povo pessoal, alterosos. Então precisamos, irmão, no decorrer da nossa vida, começar a olhar os fundamentos que o Senhor nos coloca e começar a tentar, irmão, viver esses fundamentos. Porque senão eu vou me tornar o quê? Um religioso. Ou senão um fazedor de novela. Um hipócrita. O hipócrita é aquele que faz um papel que ele não é. Então, a igreja primitiva ganhou um apelido muito importante. O caminho, as pessoas viam eles como o caminho, viam eles como os cristãos. Por quê? Porque eles estavam enchendo Jerusalém de Jesus. E hoje, a igreja de Cristo, que se encontra aqui e na nossa circunvizinhança, tem a capacidade de carregar esse nome de cristão. Nós somos pessoas que estamos realmente ouvindo. Porque a conversão, a fé em Jesus Cristo vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que hoje nós estamos aqui, porque alguém, em certo dia, disse: eu vou sair, conversar com aquele rapaz, para ele poder sair da vida da droga, da bebida, da jogatina, até viver, até morto espiritualmente, se tornar um filho de Deus. E aí, irmão, aconteceu a conversão. Por quê? Porque alguém, com fé, certo? Começou a propagar dentro de mim a sua fé, para me ouvir realmente a palavra de Deus. E tem mais um agravante na nossa vida. Tem mais um agravante. Veja aí comigo o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 47. Desculpa, eu tenho que dar você, Tiago.
Mas diz assim: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Esse ouvir aqui, o que significa? Eu ouvi lá de Tiago. Eu ouvi se tornando praticante da palavra. Olha o resto do versículo que vai dizer: por isso, não me dás ouvido, porque não sois de Deus. Quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. Aí ele diz: por que não são de Deus? Porque não deram ouvido a palavra de Deus. A palavra diz que nós naquele dia, pode ser eu, pode ser o Cezinho, pode ser o irmão Antônio, pode ser cada um de nós, que no dia do juízo final vai dizer: mas Senhor, eu fiz isso em teu nome. Eu em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz um milagre, em teu nome, e eu nunca os conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Qual era a iniquidade? O texto vai dizer que não estava obedecendo a Deus, não estava ouvindo a palavra de Deus. Então, podemos estar caindo nesse contexto. Aí eu olhando, rapaz, olhando e olhando, um operoso praticante da palavra, o apóstolo Paulo. O que ele fez? Ele saiu. Depois da sua conversão, ele passou 11 anos se debruçando no Velho Testamento e olhando todas as passagens que falavam sobre o Messias. E aí, esse homem, quando ele vem, ele começa a implantar igrejas, começa a viajar. E ele viajava, irmão, na força que Deus estava suprindo ele. Ele era um fariseu e ele era um homem de posição. Ele perdeu toda a sua posição para me seguir. Para me seguir. E ele veio, e lá ele implantou aquelas igrejas em cada canto que ele passava. Ele andou. Teve canto, irmão, que ele tinha irmãos que rapavam implantando essas igrejas. Um homem fez uma reviravolta no noite. Nós realmente estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos ouvindo a palavra de Deus. Estamos temendo a palavra de Deus. Estamos olhando se nós somos cristãos ou não. Porque eu posso ir lá do lado do cristão. E eu vendo, irmão, comecei a pensar. Eu digo: o bom jardim, ele precisa de mim toda noite. Trabalho de dia, toda noite. É isso, irmão, que deu para a palavra entrar em mim e começar a me rasgar por dentro. Eu estava dentro de casa, a mensagem de domingo retrasado, que foi sobre o estabelecimento do santuário de Deus, com Elias, e vendo
finais de semana. Ele tem que ser toda noite, todo dia. A gente tem que bater na casa da pessoa lá e dizer, olha, tu está em perigo espiritual. Nós somos, irmão, uma mordomia linda. Mas essa mordomia linda é o 7, 13, 14 lá de Mateus. E Mateus diz, igreja, entra pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz para a salvação. Mas, sai da porta larga. Irmão, nós estamos vivendo uma igreja que está andando da porta larga. Mas uma porta larga é bem sutil. Satanás, ele diz, irmão, dê as mãos. Satanás diz, vamos orar. Vamos ficar de pé para cantar. Ele ensina tudo isso. Mas se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, era Saulo 1. Ele meditava de dia e de noite, e pregava de dia e de noite. Por isso que ele é um nome bem-aventurado. Ele não foi, ele é. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Cristo. Pessoas estão morrendo no meu lado. Pessoas morreram, pessoas morrem, eu só sabendo que fulano de tal faleceu. Eu fico só sabendo que fulano de tal levou um tiro. E eu não estou nem vindo mais para o mundo. Eu vivo na minha casa. Chego do trabalho cansado, como qualquer cidadão. Cansado. Estou errado. Aí vou lá e vou me deitar. E deito e durmo e acordo. No domingo, os irmãos têm escalado para pregar, para trazer a ceia, para trazer os crânios. Nós somos igreja de Cristo. Doutrina até a tampa. Mas somos ouvintes de as igrejas de Cristo só vêm brincando entre si. Ouvintes inteligentes. Jesus está querendo que morreu pessoas. Pessoas. Precisamos ser sábios, irmão, nessa situação. Não precisamos estar sendo, olhar o que ele deve fazer e fazer. E eu peço que os irmãos estejam realmente orando para a gente se tornar essa igreja de toda noite no bairro. A igreja primitiva, no livro de Atos, diz que todo dia os irmãos estavam reunidos. E eles se reuniam para quê? Para encher a cidade, que é Jerusalém. Então, nós podemos carregar o nome daquele que vive e vivemos uma vida morta diante de Deus. É isso que Jesus ele falou para a igreja de Apocalipse. Vocês carregam o nome daquele que vive, mas está morto. A nossa vida, irmão, ela tem que mudar. A gente tem que sair de ser religioso e começar a pensar em méritos.
por nosso final de dia. Porque aonde eu posso mostrar a palavra de Deus para aquela pessoa é naquele dia. Eu não posso estar marcando um dia da semana para restaurar a vida daquela pessoa. Nós estamos sabendo demais. Nós estamos sabendo demais. Nós estamos num perigo muito grande de estar realmente não revestindo, não mostrando aquilo que Jesus ele pediu para a gente ser. Capítulo 5 de Mateus, versículo 13. Estou terminando. Então, devemos sair com essa palavra e não esquecer. Não esquecer. Se a gente esquecer, a gente é ouvinte, negligente. A gente entrou tanto no laço das denominações que nós se tornamos caminheiros da denominação. Veja aqui comigo, versículo 13. Vocês, vós, são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, em outras palavras, perder o sabor, como lhe restaurará o sabor? Não tem como. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelo. Então, se a gente não salva a vida de ninguém, se a gente não mostra o que realmente nós viemos ser, a gente se esqueceu da nossa imagem. A gente está sendo ignorante. Versículo 14. Vocês, vós, sois a luz do mundo. O que nós somos? Para que é que serve a luz do mundo? É pesado isso aí. Jesus ele está dizendo: vocês é a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Você é a luz do mundo ou você se esconde? Se nós estivermos se escondendo, nós somos ouvintes de Deus. Somos ouvintes de Deus. Nem se pode acender uma candeia para colocar debaixo do alqueire ou do velador. Mas, em todos os que se encontram na casa, assim brilhará também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós estamos, irmão, na caminhada certa. Nós somos uma igreja mais ou menos buscando a viver, mas ainda está voltando. E eu vi isso aqui, eu fiquei praticamente pirado, irmão. Porque eu não sou filho de Deus.
Deus. Por quê? Porque eu estou negligenciando o que Deus ele me chamou a fazer. Eu posso me rotular como crente. Tem gente que não diz nem como é crente, sou cristão. Aí no 8, no irmão 8, parece que diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ele diz que nós somos o quê? Luz. Se eu não estou sendo luz do mundo, eu estou negligenciando. Sou negligente. E ele diz: por isso, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dás ouvido, porque não sois de Deus. Isso é pesado, irmão. Isso é balançar comigo. Na minha vida de 23 anos de igreja, 30 anos, sei lá. Quanto mais ano passa, mais negligente eu cuido. Mais negligente eu cuido. Então, o propósito de Deus é para que a gente passe realmente a ensinar o que a gente tem ouvido. Por exemplo, lá em Tiago, era o problema da ira e do falatório que estava havendo no meio dos irmãos. Diz: olha, não é assim, irmão, que um cristão deve. Vocês saem daqui, ou uma mensagem, depois que vocês saem para fora, vocês esquecem que é cristão, que é de Cristo. Vocês estão deixando de ouvir a palavra de Deus. Estão sendo negligentes. Seja operoso e praticante da palavra. E será bem-aventurado em tudo que se realiza. No capítulo 7 ainda de Mateus. Diz assim: nem todos os que me dizem ao Senhor, 7:28, nem todos os que me dizem ao Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas muitos naquele dia vão lhe dizer: mas Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome despedimos o demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Lá em João diz o seguinte: a minhas ovelhas, Jesus falou, a minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz do Pai pede para ele ser luz. A voz do Pai pede para ele ser sal. A voz do Pai diz: quem não crê, se não ouvir? A voz do Pai. A igreja do primeiro século encheu Jerusalém de Cristo ao ponto de Deus trazer uma perseguição. Porque eles ficaram em Jerusalém. Jerusalém já tinha mais ou menos 5.000 irmãos. Aí Deus disse: vocês não querem fazer uma torre de Babel? Vou trazer perseguição.
obrigado por tua mensagem. Que possamos, irmãos, não ser maravilhosos e disciplinados ouvintes, venhamos ser praticantes. Essa é a vontade do Pai. A palavra que foi enxertada, ela veio trazer um fruto esperado pelo Senhor. Fruto do Espírito Santo, para que assim o nosso caminhar, o nosso proceder possamos ser a luz e o sal da terra. Irmãos, quarta-feira, estamos aqui, estamos terminando o dia de Deus, estamos restaurando pelo bairro ao qual nós nos congregamos aqui, nos restaurando uns com os outros, e que o Senhor possa nos conceder cada vez mais a sua graça. Amém? Vamos ficar de pé e nos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, Deus forte, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos concedido tão grandes coisas. O Senhor cuida, Deus, da nossa parte física e dessas salas, Deus, como o pão de cada dia. Mas nem só de pão que terá o homem, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Senhor, quantas maravilhas, quantos ensinos, quantos estudos, Senhor Deus, quantas pregações e exortações temos recebido da tua parte através de irmãos, Senhor. E às vezes o nosso coração é confundido, às vezes nós sentimos a necessidade urgente de cumprir, Senhor Deus, o nosso chamado, a nossa função, aquilo que o Senhor quer realizar através de nossas vidas. E saímos daqui, Senhor Deus, por essa porta no dia de hoje, jubiloso, alegre, disposto a cumprir e praticar mais amanhã o envolvimento do trabalho, Deus, a necessidade, a preocupação com os afazeres. Infelizmente, até aquilo que nós tínhamos, Deus, acaba sendo arrancado pelo maligno. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós, que possamos desde já, Senhor Deus, buscar, e assim como Esdras fez. Esdras, ele propôs no coração dele, ele determinou, Esdras trabalhou no coração dele a aprender, a praticar e a ensinar, Senhor Deus, sobre a tua lei. Que possamos assim, Senhor Deus, ter esse desejo de preparar os nossos corações naquilo que é segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso, irmão.